Olá, meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor doutor em língua portuguesa e eu atuo na área de legislação de ensino desde 2001, legislação e gestão de ensino. E nos últimos 14 anos eu incluí na minha formação atividades na área de tecnologia de ensino e a gestão de ensino híbrido. E eu estou aqui exatamente para falar sobre o cenário atual e as novas tecnologias, trazendo uma reflexão desse momento que nós estamos vivendo e na necessidade que existe de repensar o papel da escola, do professor, do aluno. Vamos bater um papo sobre isso então? Depois da vinheta. O grande desafio que a gente tem hoje é como trabalhar conteúdos que foram pensados para ser presencial como não presencial. Pois é, isso demanda integrar tecnologias no ensino. E diferente do que muita gente imagina, integrar tecnologia é democratizar o ensino, é permitir aquela pessoa que mora longe, tem dificuldade de locomoção, e tendo um material, metodologia de qualidade, ele tem condição de ter acesso a esse ensino. Qualquer argumento que se posiciona contra isso, eu vejo como um argumento baseado na ignorância ou na má-fé mesmo. O fato é que quando a gente teve esse episódio da pandemia esse ano, do Covid-19, a gente viu que não dá mais para postergar essa decisão, essa implantação de metodologias novas na atividade de ensino. Agora é necessário. Tem um ditado que diz que a necessidade faz o sapo pular. E eu acho que o sapo está pulando. E aí vem as críticas dizendo que o uso de tecnologias à distância e tudo mais precarizam a educação. Olha, o que eu penso sobre isso? Eu acho que esse argumento é um argumento muito tosco. E eu acho que ele é originário ou na ignorância ou na má-fé. E você dizer que precariza, que o ensino que usa tecnologias à distância, ele precariza a educação, é você jogar no lixo 2 décadas de CDR, que tem um trabalho fantástico do consórcio de cursos superiores à distância no Rio de Janeiro. É você jogar no lixo o trabalho de gente muito séria, igual do Instituto Federal do Espírito Santo, que tem um centro de excelência nessa parte de uso de tecnologias, ensino à distância. Quer dizer, você partir do princípio que porque você não conhece, aquilo vai precarizar, pelo amor de Deus, eu sou capaz de citar uma dúzia de atitudes dos professores que precarizam o ensino. Obviamente eu não vou citar para não gerar polêmica, mas depois de mais de 25 anos de magistério, eu sou capaz de citar uma dúzia de atitudes que precarizam muito e são feitas com bastante frequência. Não aqui, em outros países, aqui não, aqui é tudo perfeito. Aí o colega diz assim: mas o Instituto Federal do Espírito Santo, o CEDERJ, eles já fazem isso há muitos anos e blá, 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 blá. Pois é, mas um dia eles começaram a fazer, eles começaram a desenvolver esse know-how para esse tipo de trabalho. É claro que nunca é uma coisa que vai se desenvolver da noite para o dia. Vai ser a implantação das tecnologias, elas são uma questão cultural, elas vão ser implantadas no processo, não vai ser uma coisa da noite para o dia. E uma hora vai ter que começar. A verdade é, quem quer faz, quem não quer problematiza. Nesse momento, a gente precisa rever o papel do professor, do aluno e da escola. Não existe mais espaço para alguns tipos de profissionais ou tipo de instituições que nós tínhamos alguns anos atrás. Hoje já não existe mais espaço para isso. Por exemplo, eu não tenho mais espaço para aquele professor que era o conhecido detentor do saber, aquele que borrifava conhecimento, sabedoria em cima dos alunos. Isso não existe mais. O quê? Não tem mais espaço para aquele professor desorganizado que sabe do conteúdo da aula na véspera, no dia anterior. Porque, eu faço muito tempo fazer. Não é assim. O pior é aquele professor, tão ruim quanto aquele professor receita de bolo que abre o livro didático e segue ali como se fosse uma receita de bolo do tipo, vai dar certo com todo mundo. Não existe mais espaço para esses tipos de profissionais. A categoria vai ter que se mobilizar, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, para incorporar essas tecnologias. Vai ter gente esperneando, vai ter gente gritando, vai ter gente reclamando, mas vai ter que mudar. Sair da inércia é dolorido, mas vai ter que mudar, não tem jeito. A gente já atrasou demais, não tem mais como atrasar mais esse processo, não dá mais para atrasar. Não existe mais espaço também para aquele aluno passarinho de boca aberta. Isso aí é outra situação, não tem mais aquele aluno que fica de boca aberta, o professor vem e joga a minhoquinha, igual a mamãe passarinho. Não existe mais. A gente está falando de um aluno que vai ter que mudar também. Nós somos que a escola, quando fala em educação, nós temos um cenário com 3 elementos muito marcantes. Há mais elementos, claro, mas há 3 elementos muito marcantes, que é o professor, o aluno e a instituição.
Os três vão ter que mudar. E não há mais espaço para aquele aluno passar de boca aberta, vai esperar o professor jogar o conhecimento para ele. Não existe mais isso. Captei vossa mensagem, meu predisponente guru. O aluno tem que assumir o protagonismo do processo de aprendizagem. O aluno tem que entender que ele é a parte mais central. As coisas são feitas para ele. Se tira eles, a gente não faz sentido. Não faz sentido ter escola se você não tem aluno, se você só tem escola, você só tem professor, você não tem aluno. Então, na verdade, ele é o protagonista do processo. Ele tem que entender isso e a gente tem que colocar na cabeça dele isso. E é importante mencionar que isso não desmerece o nosso trabalho de professor em absolutamente nada. Nós temos que aprender a sermos bons coadjuvantes espetaculares desse processo de aprendizagem. Mas entende que o protagonista, no caso, é o aluno. Ah, mas o aluno não está preparado para esse momento, uma coisa acontecer desse jeito, assim, assim, assim. Sim, o aluno não está preparado, mas o professor também não está preparado. E a escola não está preparada. A gente não está falando de uma mudança unilateral e nem de um dia para o outro. A gente está falando de uma mudança que envolve esses três elementos, no mínimo tem mais coisa envolvida, a própria sociedade, a família e tudo mais. Mas nós falamos desses três elementos e estamos falando também de entender a coisa como se fosse um sistema. A verdade é, ninguém está preparado, mas vai ter que mudar. E por fim, não existe mais espaço para aquela escola templo do saber, né, onde o aluno vai adquirir o saber. Não, ele adquire o saber às vezes na internet. Então já não é mais o templo do saber. Não existe mais a escola, aquilo considerado, aquele conceito de depósito de gente que fica lá durante X horas e adquire mais conhecimento e melhor qualificação quanto mais tempo eles ficam lá dentro. Isso é um raciocínio absolutamente tosco. Você partir do princípio que o indivíduo, quanto mais tempo ele fica ali dentro, melhor a qualidade da formação dele. Não, isso não é verdade. Isso é uma das maiores mentiras que existe mais perto. Um curso de 200 dias não é melhor do que um curso de 100 dias. Não digo, não é melhor nem que um curso de 50 dias. Porque tem uma série de fatores envolvidos nisso. Como qual era o perfil desse egresso, qual a metodologia utilizava, a capacitação do docente e infraestrutura da instituição. Não adianta esse conceito que a gente tem dentro da LDB de 200 dias, mínimo de 200 dias, e muita gente acabou partindo do princípio que 200 dias é o mínimo para você ter uma formação de qualidade. Isso é uma mentira. Manter o aluno numa escola integral é interessante se a escola tem infraestrutura. Se ela não tem infraestrutura, não serve para nada. Você colocar o cara para ficar 8 horas numa escola sem infraestrutura, não faz muito sentido. Então é desconstruir essa ideia de quanto mais horas, melhor. Isso é uma das maiores mentiras que foram criadas dentro do ensino, dentro do magistério. Essa nova escola é uma escola que ela reduz a exclusão, porque na verdade ela cria condições para que os alunos que não têm como acessar os recursos tecnológicos da sua casa, ou não tem banda larga, ou porque não tem computadores, essa escola passa a ter a estrutura para que esse aluno possa estar lá fazendo essa atividade. Não é aquela escola que a gente a ideia da sala de aula com o professor na frente falando. Eu acho que esse modelo meio que já morreu, esse modelo meio que já esgotou. Estou falando de uma escola que prima pela qualidade, não pela quantidade das horas que são trabalhadas. E é aí que entra a questão do ensino híbrido. Pois é isso, gente. A gente está tendo que mudar a forma de lidar com o conhecimento, com as metodologias, com os conceitos, e migrando mais ainda para uma ideia de eutagogia, que é uma ideia de que o aluno ele é o protagonista da sua formação. É quase próximo ao autodidatismo. Não é autodidatismo que a gente está falando envolvendo outros elementos. Autodidatismo sempre houve. Eutagogia não é necessariamente isso. Mas é um aluno que assume como protagonista desse papel. E o professor se entendendo como um facilitador desse processo. O que, mais uma vez, não desmerece em nada o papel do professor, não precariza a função do professor, muito pelo contrário. A gente está falando de um outro papel, de uma mudança de estrutura. Eu sempre gosto muito de usar uma metáfora, que é a metáfora do futebol. Né? A gente tem o professor como técnico, a escola como CT, que é o centro de treinamento, a vida profissional do aluno, ela é o jogo e tudo mais, e o aluno é o jogador. A verdade é o seguinte, a gente pode ter o melhor professor do mundo, o melhor treinador do time, a gente pode ter o melhor CT, a melhor escola do mundo, que tenha todos os recursos, capacidade de treinamento, tudo mais. A gente pode ter os melhores campos e tudo mais. Mas quem faz o gol é o aluno, não é o professor,
não é o CT, não é o campo, não é nada. É ele que é o grande protagonista desse processo. E a educação, você pensou, até o presente momento, você vê muita educação pensando, não dessa forma, mas pensando uma metodologia muito em função do professor e não em função do aluno. Então eu acho que esse é a grande reviravolta na maneira de se olhar a questão do ensino hoje. Enfim, toda mudança demanda tempo e a gente precisa aproveitar esse tempo para repensar a escola, os professores, os alunos como um sistema, atribuindo os papéis que cabem a cada um deles nesse processo. Eu acho que, como uma das máximas de Heráclito, que é muito interessante, dizia que a única coisa constante no universo é a mudança. Pois é, as coisas estão mudando, né? E eu costumo também dizer o seguinte: as coisas estão mudando e a única opção que a vida te dá hoje é se você vai aceitar essa mudança com sofrimento ou sem sofrimento. Isso é uma escolha sua. Qual a sua experiência com tecnologia de ensino? Conta para mim nos comentários. E se você gostou, compartilha, curte esse vídeo, que eu prometo que eu vou me organizar para roteirizar e gravar e editar vídeos sobre esse tema, ensino híbrido e as novas maneiras de pensar a educação, todas as semanas. Um abraço e até mais.